Parou para pensar quantas pessoas o agronegócio precisa alimentar todos os dias? Em 2023, por exemplo, a FAO estimou um consumo aproximado de 60,5 milhões de toneladas de carne bovina, e o número crescente da população mundial faz com que cada vez mais exista necessidade de reduzir os gargalos da indústria para beneficiar a produtividade. Mesmo que hoje se fale muito de vegetarianismo e veganismo, a maioria da população brasileira ainda consome carne de forma rotineira. Porém, o consumo especificamente da carne bovina vem reduzindo nos últimos anos, graças ao alto valor agregado deste produto. Mesmo com a redução do consumo interno, as engrenagens do agronegócio da carne parece que giram cada vez com mais vigor. Uma cadeia produtiva que emprega milhões de pessoas. O Brasil vem se proclamando um dos grandes players do mercado exportador de carne bovina. E parece que a diminuição no consumo interno não foi um grande problema para as grandes empresas. A quantidade de pessoas que habitam o planeta é imensa nos dias de hoje. Isso faz com que a produção de alimentos muitas das vezes acabe seguindo por métodos intensivos de alta produtividade, que nesse caso seria o método de confinamento de gado para a bovinocultura. Ao irem a açougues e lojas de carne, não é nada improvável você aqui no Brasil se deparar com carne bovinas de países como Argentina e Uruguai em preços exorbitantes, de forma que transmitem uma imagem incorreta sobre o mercado brasileiro de carne, de que estes seriam produtos de qualidade superior à carne brasileira. Entre todos os países da América Latina, o Serviço de Inspeção Federal brasileiro é indiscutivelmente o mais robusto e confiável. E deve sim ser considerado que alguns dos outros países que concorrem com nós nesse mercado da carne possuam talvez maior facilidade para criar espécies de bois que hoje possuem carne mais valorizada, como a carne de Angus, por exemplo, que tem um maior valor agregado por possuir uma gordura que chamamos de intramuscular tecnicamente, ou marmoreio de forma popular. Porém, algumas regiões do Brasil, como o Sul, já conseguem ter êxito na criação dessas espécies de bois europeus, e as regiões sempre vão possuir preços mais competitivos do que os produtos importados. Então, se seu objetivo é uma carne saborosa, você não necessariamente precisa pagar uma fortuna em um bife uruguaio ou argentino. Provavelmente comprando uma carne brasileira, de que seja da mesma raça bovina, conseguirá resultados indiferenciáveis com um custo-benefício muito mais inteligente. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui o segundo maior rebanho bovino, com mais de 200 milhões de cabeças de gado. E em 2023, o país exportou mais de 2 milhões de toneladas da carne bovina, gerando uma receita de aproximadamente 10 bilhões de dólares, sendo que este abastece mais de 150 países. A domesticação do gado. Em 10.000 a.C., os sumerianos estavam a começar uma das atividades que se tornaria posteriormente uma das mais importantes para a sociedade que conhecemos hoje, a criação do gado, planejando utilizar aqueles gigantes gentis para o trabalho bruto do dia a dia, além de fazê-los fornecer carne e leite ao seu povo. Já naquela época, a posse do gado era símbolo de riqueza e poder, e teve um papel fundamental na cultura local, em rituais religiosos e práticas sociais. Posteriormente, na Grécia Antiga, há relatos de filósofos de grande renome como Aristóteles, por exemplo, que citam em suas frases a importância da atividade para a sociedade da época, além de também estar inclusos em rituais religiosos dessa cultura, como o culto ao touro, que simbolizava força e fertilidade. Já na Idade Média, a atividade começa a dar os primeiros passos em sentido ao profissionalismo, onde passa por diversas modernizações, como o sistema de rotação de pastagem, onde senhores feudais já possuíam imensos rebanhos para fins lucrativos, enquanto os camponeses enxergavam na atividade somente um meio de subsistência. Já hoje, a bovinocultura é outra. A seleção genética gerou um número de raças de animais que fornecem ao fazendeiro uma opção enorme, quase infinita de características e aptidões, oferecendo assim uma possibilidade maior de se ter sucesso na atividade, mesmo que as condições locais não sejam exatamente as ideais. Os modelos produtivos para a bovinocultura de corte hoje
são geralmente classificados em três. O extensivo é o menos tecnológico, onde o gado é todo criado no pasto sem muita utilização das tecnologias atuais. O semi-intensivo combina características comuns tanto ao intensivo quanto ao extensivo. Geralmente o gado ainda é criado no pasto, porém com a utilização de modernidades como suplementação animal, por exemplo. Já o método intensivo utiliza a alta densidade de animais em ambientes controlados para maior produtividade, como o confinamento citado anteriormente. Possui também maior custo de implementação e manutenção, porém um maior lucro. Além da genética selecionada, o manejo nutricional evolui muito, e isso fez com que nossos animais produzam carne de forma muito mais rápida e eficiente. Hoje, muito se fala também sobre o bem-estar animal, que além da função que o próprio nome já diz, também torna o processo mais produtivo, uma vez que animais com menos estresse produzem mais. O Brasil, inclusive, é referência nesse assunto, já que a maioria do seu gado é criado solto, a pasto. Hoje, cerca de 70% do gado brasileiro é criado no pasto, e por mais que exista sim o confinamento no Brasil, ainda não é o método mais comum. E geralmente não envolve, como nos Estados Unidos, por exemplo, o ciclo completo de vida do animal, e somente uma fase de finalização, na qual o animal, antes de ser abatido, é retirado do pasto e levado para o confinamento para realizar uma fase de acabamento, que aumentará o rendimento de sua carcaça e o estoque de gordura, que auxiliará para uma carne mais saborosa. Nós somos um dos grandes abastecedores do mercado de exportação de carne, e a utilização da bovinocultura extensiva, ou seja, o gado criado a pasto, pode até nos prejudicar no quesito produtividade, mas é um ponto positivo para o bem-estar animal, permitindo que os bovinos exerçam atividades comuns às espécies como pastar. Uma vez que confinados, eles irão se alimentar de forma estática no coxo, muitas das vezes em uma concentração de animal que é desconfortável. O abate e o processamento da carne. O abate e o processamento são etapas cruciais para garantir a qualidade e a segurança do produto. No entanto, é também durante essa fase que pode ocorrer erros que afetam diretamente a qualidade e a segurança alimentar. O abate é o ponto inicial do processamento da carne. Ele começa quando os animais chegam ao frigorífico e aí é realizada uma inspeção ante-mortem, que é uma verificação sobre a saúde dos animais que serão abatidos, por meio do médico veterinário responsável. O manejo adequado do gado até o abate é essencial. As instalações devem ser adequadas, o transporte humanitário, pois o estresse excessivo pode afetar a qualidade e os padrões de carne, também seguindo a legislação do Ministério da Agricultura. Um dos pontos críticos é a insensibilização do animal, aonde é gerado um impacto no cérebro, causando ali uma perda imediata de consciência, para então passar pela sangria, sem dor. Após o abate, as carcaças passam por outra inspeção veterinária, nomeada de inspeção pós-mortem, para verificar ali sinais de doenças e contaminações. Qualquer irregularidade, como infecções, resulta no descarte da carcaça ou de partes dela, de forma previamente definida pelo sistema de inspeção federal e julgado ali pelo médico veterinário presente. O consumidor pode identificar se a carne passou por esse processo de fiscalização que citei. O selo de inspeção do produto pode variar dependendo do órgão que o fiscalizou, sendo de âmbito municipal, estadual e federal na maioria das vezes. Geralmente, indústrias registradas sob o selo de inspeção federal estão sujeitas a exigências maiores, uma vez que qualquer erro no seu processamento teria um impacto possível em território nacional e até para exportação, uma vez que o selo de inspeção federal, o CIF, é o único que permite que o produto esteja no padrão para ser exportado, sendo que assim, os produtos que possuem o selo CIF geralmente são opções mais seguras. Esse vídeo não tem o objetivo de entrar em detalhes muito técnicos sobre o processamento, porém, de forma resumida, para você ter certeza de que a carne bovina que você vai comprar recebeu essa inspeção adequada, é importante que você procure o selo a escolher sua carne, além de sempre verificar as condições visuais
A cor da carne deve ser sempre vermelha, brilhante, para a carne bovina. Sua textura deve ser firme e sem líquidos, suave e entrelaçada. O odor deve ser fresco, sem cheiros desagradáveis ou rançosos. Lembrando que muitas das vezes ocorrem erros fora do beneficiamento. Um dos locais no qual é muito comum se ver irregularidades são nos mercados, que muitas das vezes não respeitam a correta temperatura, principalmente para as carnes congeladas, que por lei devem estar armazenadas sempre em temperatura inferior a menos 18 graus. Para a carne resfriada, a temperatura correta é entre 0 e 4 graus Celsius e deve estar sempre indicado com o termômetro no freezer para que o consumidor visualize ou no expositor, coisa que raramente vemos na prática. Outro sinal que pode indicar que talvez o açougue ou o mercado onde você faz compra geralmente não pratica as boas normas de segurança e as boas práticas de fabricação é olhar as superfícies e utensílios. Eles estão em boa higiene? Geralmente também, a quantidade de carne fracionada é algo importante de se observar. Não é interessante comprar carne em locais onde se encontra aquele volume absurdo de carne cortada, uma vez que depois que se corta a carne, agiliza e facilita o trabalho do outro dia, porém também acelera a oxidação e degradação do alimento, ou seja, deve-se fracionar por parte do mercado somente o que se for vender nas próximas horas. Lembre-se, questionar é importante. Caso você vá comprar carne resfriada, questione o açougueiro qual a origem da carne, qual é o serviço de inspeção do frigorífico. Você precisa saber qual é a procedência do alimento que você está pagando, afinal, nos dias de hoje nada está barato, muito menos a carne. E carne sem serviço de inspeção geralmente vem de animais clandestinos que vão te oferecer alto risco à sua saúde. Você, como cidadão, tem direito à segurança alimentar e você paga por isso. Em caso de comprar uma carne ou um produto cárneo que se apresentar impróprio para o consumo, você tem direito de ser restituído pelo estabelecimento,